Olá pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Espero que estejam bem. Então, hoje a gente vai trazer aqui um tema que está aí bombando nas redes sociais, que foi uma declaração aí do ministro Paulo Guedes, que muita gente aí que, enfim, é contra o governo independente de qualquer coisa, tá descendo o porrete aí, falando, aproveitando, falando até babá, criticando, descendo o cacete, enfim. Então, ele tocou no assunto FIES. Então ele tocou num vespeiro, porque a educação no Brasil é um vespeiro. E no decorrer desse vídeo, a gente vai falar aqui algumas coisas, algumas evidências para a gente analisar e tentar compreender melhor. Mas antes, eu peço que se você não é inscrito no canal, você se inscreva, que curta e que compartilhe, para que seus amigos ou as pessoas que você conhece tenham acesso a essa informação que é muito importante. Beleza? Então vamos lá. Então, tá aí saiu em vários jornais, né? Enfim, Paulo Guedes diz que FIES é bolsa para todo mundo e fala que filho de porteiro tirou 0 na prova e conseguiu financiamento. Isso é fato. Mas o que a gente pode trazer aqui? Não quero dizer em momento nenhum que eu sou a favor, por exemplo, de acabar com o FIES. O FIES é uma ferramenta importante que deve ser bem usada, traz bons resultados, mas não é o que acontece no Brasil. Então vamos analisar aqui alguns pontos que qualquer pessoa facilmente pode encontrar na internet fazendo pesquisas aí. Vamos lá. Mais de 80% dos formados não exercem a profissão, porque o país não tem demanda. E isso a gente, através de alguns estudos, alguns artigos aí publicados, dá para a gente ver isso aí. Inclusive, tem um dos artigos que eu pesquisei aqui, usa como exemplo o curso de administração. Primeiro que essas informações não são muito abundantes, é esse tipo de informação que eu vou passar agora. Porque também não é interessante passar essa informação, tem muitos interesses por trás disso. Mas as poucas que a gente encontra, a gente consegue fazer aqui, tirar uma boa referência para a gente fundamentar a nossa tese aqui, né? Dizendo aí que, por exemplo, no curso de administração, uma fatia de apenas 4,9% do pessoal tinha graduação. Os outros, a grande maioria, mesmo com diploma, não tem espaço, não tem mercado para elas. Mas essa é só uma questão de administração. Se a gente pegar a média geral dos cursos, a média de profissionais que exercem efetivamente a profissão para a qual escolhem e se formam é inferior a 20%. Então, mais de 80% das pessoas que se formam não exercem a profissão, né? Isso é uma constatação. Aí a pessoa fala assim, mas não tem problema, o FIES, uma pessoa fazer o FIES e não exercer, o aluno vai pagar, né? Ele vai pagar, não é problema para o governo. E não é bem assim. Os juros do FIES são baixíssimos, a inadimplência é muito alta, tá? E existem índices aqui, indicadores de que a inadimplência chega superior a 50%. Então, olha só o que o FIES mal administrado pode se tornar na vida de uma pessoa. O estudante, ele faz um empréstimo, um financiamento, ele não consegue pagar, ele fica inadimplente, suja seu nome e não conclui a faculdade, ou se conclui, não exerce a profissão. Olha só o transtorno que isso pode virar na vida para o estudante, né? Então acaba virando um prejuízo. E isso aí ele vai carregar para o resto da vida, né? Como eu falei aí, a inadimplência é superior a 50%. Então, se a inadimplência é superior a 50%, o prejuízo também é grande. Inclusive, essa questão aí do FIES foi uma das bandeiras aí defendidas na última eleição presidencial pelo candidato petista aí, o Haddad, que, né, enfim, quando você
toca em determinados assuntos, você ganha notoriedade. Existem assuntos que são acima de qualquer suspeita. Por exemplo, educação. Qualquer pessoa que sair na rua e gritar, eu sou a favor da educação, ele vai ter todo mundo apoiando ele, porque ninguém é contra a educação. Mas uma coisa é aquilo que você fala e uma coisa é aquilo que você faz, como você administra aquilo que você fala, né? Administra as suas ideias na prática, né? Existem aí, né, dados do Tesouro Nacional publicados aí, é que o programa, né, vai consumir até 2030 quase 50 bilhões de reais e já custou 80 bilhões de reais. Então, assim, é muita grana envolvida, tem muitos interesses de grandes empresários e aí você vê que os grandes empresários eles vão até começar a considerar fazer propaganda para o FIES. Às vezes uma universidade tem um aluno que estuda lá de forma particular, esse aluno que estuda e paga de forma particular, ele costuma pagar. Às vezes ele atrasa, às vezes ele fica inadimplente. Quando ele tem o FIES, a universidade recebe o recurso rigorosamente em dia, não atrasa. Então, para a faculdade é muito melhor que o aluno seja financiado pelo FIES do que ele seja um aluno particular. A faculdade elimina a possibilidade de inadimplência dela. A inadimplência passa a ser problema do Estado, do governo. Então, os empresários aí que trabalham aí com essa indústria das universidades vão sempre dizer que é bom, que é um absurdo, que o governo não pode mexer nisso e tal, porque são interessados, né? Então é fácil de identificar a situação, né? Então, assim, o interesse financeiro deles é muito superior. Mas se eu pegar, por exemplo, o curso de Direito, aqui na minha cidade, solta aí já chegou a soltar aproximadamente 300 bacharéis por ano. É muita coisa para um município de 120 mil habitantes. Então, assim, eu tive amigos na minha universidade que eu, por exemplo, sou um que não exerço. Eu não fiz FIES, eu paguei minha faculdade com os meus próprios recursos, eu tive condições. Mas, então, exercer ou não exercer seria um prejuízo exclusivo meu. Mas eu tive colegas que estudaram junto comigo, que eram beneficiários de programas educacionais e que hoje trabalham com manutenção informática, cobrador de ônibus, trabalham em lojas de confecções vendendo roupas e usaram dinheiro público para fazer uma faculdade de Direito que, em tese, não exerce. E isso é o que a gente está abordando aqui. É isso que não pode acontecer para um país, né? E, assim, esse dinheiro todo, esse monte, esses bilhões investidos na educação, eles não têm sido sinônimo de bons frutos, né? Se a gente pega aqui os indicadores, e uma coisa que eu quero lembrar, muita gente aí fica batendo na tecla para defender o ex-presidiário, dizendo que foi Lula que criou isso daí. O programa de crédito educativo já existe desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que também é outro esquerdista aí, enfim, não vou entrar no mérito, mas só para constar aqui uma informação para você, né? Os empresários estão aí, como dito, né, lucrando aos montes, enfim, aí vai uma tela aí para você verificar aí, ó, que os ganhos, né, deles dispararam. Está citando aí até no estudo aí, durante a administração do Haddad, por exemplo, como ministro da Educação, os ganhos aí de uma das empresas saltou 3.400%. 3.400% de aumento na lucratividade da empresa. Você acha que essas empresas, esses grandes conglomerados, vão ficar a favor de quem numa campanha política ou eleitoral? Eles vão financiar quem bota dinheiro no bolso deles. Isso aí é fato. Não tem jeito de contestar, de questionar isso. E você vê, por exemplo, esse monte de gente entrando para as universidades de qualquer forma, sem uma base, sem nada, você vê os resultados dos alunos brasileiros aí nos exames internacionais ou na consideração da educação brasileira, de um modo geral, no comparativo internacional. O Brasil sempre sendo classificado aí nos últimos lugares em todos os aspectos. E o Brasil é um dos países que mais gasta com educação e não tem resultado. Então, assim, gastar por gastar na educação não é sinônimo de qualidade. Isso não traz um retorno garantido específico. O recurso tem que ser administrado de uma forma melhor. Ele não pode ser simplesmente jogado. Nós estamos investindo na educação. É um absurdo, o governo vai cortar da educação.
Mas espera aí, vai cortar de onde? Vai cortar de quê? De recursos que vão efetivamente para dentro da sala de aula, para materiais didáticos? Não é isso que a gente vê. O que a gente tem visto aí mesmo é que quem mais reclama são aquelas militâncias de União Nacional dos Estudantes, né? É complicado, porque essa União Nacional dos Estudantes, a presidente dessa instituição, ela é constantemente vista em palanques do PT, da esquerda, fazendo discursos, defendendo, fazendo aí, juntando, doutrinando alunos nas universidades para levar lá, por exemplo, teve até uma comitiva que foi lá para Curitiba. Com que dinheiro que esses alunos foram para Curitiba lá para fazer uma manifestação de apoio ao ex-presidiário? Com que dinheiro? Foi com o dinheiro deles? Eu não acho, não. Esse dinheiro saiu de algum lugar, né? Quando cortou, por exemplo, aquela obrigatoriedade da carteirinha da UNE, eles foram à loucura, porque aquilo ali era dinheiro na veia para eles. Então, corta isso daí, eles ficam malucos. Então, assim, essas pessoas que mais reclamam, de alguma forma, elas estão perdendo financeiramente. Elas não estão muito preocupadas com a educação. E isso dói demais para eles, né? Como eu disse aqui, eu fiz até uma observação, são causas acima de qualquer suspeita. Se você sair na rua da sua casa e começar a gritar que você é a favor, você é contra o racismo, que você é contra o desmatamento, você é a favor do meio ambiente, você é a favor dos direitos da mulher, você é a favor dos direitos dos mais pobres, todo mundo vai te apoiar, todo mundo vai bater palma para você, inclusive eu. Só que uma coisa é aquilo que você fala, outra coisa é aquilo que você faz na prática ou o que o governo fala e faz na prática. E aí, assim, a gente tem aqui no Brasil uma situação, estou vendo aqui, ó, a presidente da UNE, com fotos aqui até do lado do Maduro, lá, o presidente o ditador da Venezuela. É brincadeira, né? Assim, acho engraçado que as pessoas não conseguem enxergar isso, né? Quando corta o dinheiro, fala de mexer na educação, aparece um monte para brigar. Não querem perder a teta, né? Essa que é a verdade. E aí tem uma certa situação, até na doutrina do principal filósofo pensador marxista, o Antônio Gramsci, que eles têm que dominar os meios de formação de opiniões. E é isso que eles fazem, principalmente desde do início do regime militar. Uma pena que os dois primeiros presidentes, aliás, eles falam que era regime, chamam de ditadura. Uma ditadura aqui no Brasil que teve 6 governos diferentes, 5 presidentes e uma junta militar. E aí lá em Cuba, o Fidel ficou lá 49 anos no poder, só saiu porque morreu, e lá não é ditadura, lá é um governo democrático, que essas pessoas aí, esses esquerdistas adoram ficar defendendo. E aí tá aí a presidente da UNE também, tirando essa foto aí, abraçada com o Maduro, ditador na Venezuela. Assim, subestimar a nossa inteligência mesmo, difícil até de achar alguma justificativa para essas pessoas, é pura ideologia mesmo. Existe, de fato, doutrinação nas universidades. Tá aí, ó, a UFOP, por exemplo, fez um evento lá, e aí a mesa do evento foi formada por quem? Aí tá aí, ó, só políticos, deputados, ex-vereadores, todos ligados à esquerda, PSOL, PT, e assim, essas manifestações de rua que eles inflamam, que eles puxam, é tudo direcionado. Então, assim, não tem teor de interesse na melhoria da educação, na melhoria das condições dos professores, não tem nada disso. O objetivo deles é financiar a causa deles, né? Eles são militantes, são grandes organizações, embutem, colocam dinheiro nas mãos deles para que eles façam a agenda que essas organizações querem. Afinal de contas, quem paga o almoço escolhe o que quer comer, né? E o pior de tudo, eles ficam brigando aí a troco por causa do dinheiro, dessa grana que é altíssima, alguns bilhões, e o Brasil, por exemplo, fica aí com um índice de analfabetismo funcional próximo de 30%, né? Eu disse ainda há pouco dos presidentes militares.
Infelizmente, o primeiro presidente militar não foi o Médici, porque se o Médici tivesse sido o primeiro presidente militar, eu acho que o Brasil hoje estaria numa situação melhor. Dizem que o grande período de repressão foi do período do Médici, que foi o terceiro presidente. No início do que eles chamam de golpe, os que não conseguiram se refugiar em outros países, né, foram sofrer, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso foi sofrer no Chile, né, enfim, eles se refugiaram nas universidades. E aí utilizaram essa estratégia do filósofo do Gramsci para povoar as universidades, para transformar a classe intelectual ou pseudo-intelectual que a gente tem aí hoje no que a gente está vendo aí, na defesa das ideias mais absurdas possíveis, e qualquer coisa que é contra, eles simplesmente criticam e não apresentam soluções. Né? Estiveram, por exemplo, no governo aí recente durante 14 anos e a gente está colhendo os resultados hoje e a culpa é do atual ou do anterior presidente. Eles não têm responsabilidade nenhuma em relação a isso e não tem um pingo de vergonha. Chegam lá na imprensa, nos canais aí, nos veículos de comunicação e batem no peito para dizer que eles têm as soluções para todos os problemas e não resolveram nada enquanto estiveram lá. Pelo contrário, a gente está colhendo aí hoje frutos de péssimos resultados na educação dos alunos brasileiros em comparação com países até menos desenvolvidos que o Brasil, e a gente ainda passa vergonha ainda tem que ouvir esses caras falar e muita gente ainda dá razão para eles. Né? Enfim, aí você fala assim, poxa Alessandro, mas você está sendo muito cruel, muita gente tem um sonho, qual que é a sua solução? Já que você não está fazendo denuncismo, que é o que esses caras fazem, qual que seria a solução? Eu, pessoalmente, tive uma oportunidade no passado recente de fazer uma viagem para a Holanda. E lá eu conversei, né, um guia que a gente tinha lá, era um padre holandês, me esqueci o nome dele, mas a gente conversou sobre algumas coisas de relação, para mim conhecer um pouco mais sobre a cultura, como é que funcionava as coisas na Holanda, e ele me explicou o seguinte, que lá funcionava da seguinte forma, assim como no Brasil, lá todos os anos tem um censo, e esse censo, ele não identifica só a população, só classes sociais, etnias, enfim, ele também identifica as necessidades que o país tem. Então, por exemplo, se no censo que vai ser feito esse ano, o governo holandês identificar que para 2022 o país precisa de 100 médicos, o governo vai fornecer de 100 a 110, um pouquinho a mais, de bolsas financiadas pelo governo para médicos. Mas mas e se eu quero fazer medicina? Então você faça os exames, passe bem classificado, e você vai receber isso daí, você vai ser posicionado entre esses 100 ou 110 e vai receber uma bolsa. Mas esse é meu sonho, eu quero fazer, e se eu não ficar entre os 110? Aí você pode fazer, mas aí você tem que fazer com o seu dinheiro, com recurso particular. O país não pode gastar um dinheiro com um recurso público para você e correr o risco de você não ter oportunidade de ser colocado no mercado e não trazer resultado para o país, não trazer resultado econômico para o país, do investimento que o país vai fazer em você. Que é o que está acontecendo aqui, mais de 80%, como a gente disse aqui, recebe investimento público e aí não exerce a profissão, não traz o retorno que a economia, que o país precisa, e aí é prejuízo, né? Chegando aí à conclusão de que isso tudo vira um grande prejuízo para a nossa economia e é irreversível. Por quê? Porque a pessoa não exerce, fica inadimplente, fica com o nome sujo, o dinheiro é perdido e, enfim, quem fica feliz com tudo isso que acontece são os empresários que estão lá com as universidades aí funcionando como as universidades particulares funcionando como um grande negócio, botando dinheiro no bolso e se o aluno vai se dar bem, se não vai se dar bem, se vai ser um analfabeto funcional, não é mais problema dele. E então, Alessandro, mas você acha que então esse dinheiro todo deveria ser cortado, não deveria nada mais ser investido na educação? Não é isso, eu acho que o dinheiro poderia continuar sendo investido na educação, mas já que a gente tem tantos analfabetos funcionais e a nossa educação básica é tão pobre, tão esquecida, os professores tão mal valorizados, eu acho que tinha que inverter essa pirâmide, diminuir o investimento no ensino superior e aumentar o investimento no ensino básico. E aí a gente vai ter pessoas, imagina, tem menos universitários, mas nós temos, por exemplo, pessoas que têm o primeiro e segundo grau concluídos com excelência. As pessoas sabem ler, sabem escrever, entendem aquilo que leem, entendem aquilo que escrevem, conseguem fazer a interpretação de texto, se comunicar.
são pessoas muito mais bem preparadas para o futuro, independente ou não de fazer uma universidade. Até para fazer uma universidade vão ter resultados melhores se tiver uma base melhor. Essa é uma solução que eu vejo que funciona, pelo que eu entendi, funciona muito bem na Europa, funciona muito bem na Holanda, que a pirâmide lá é invertida, a maior fatia do dinheiro público é investido na educação de base e dá super certo. Aqui no Brasil não é assim, e se você toca nesse assunto, por exemplo, eu vou ser super criticado, vai ter gente aí que vai estar me xingando aí, por eu estar aqui expondo aqui essa ideia e essa polêmica aí que está sendo tão discutida aí nos últimos dias. Então eu acho que a gente tem que transformar as pessoas e a educação pela base. E aí eu te pergunto, meu querido, qual que é a sua opinião? Escreve aqui nos comentários para mim. Você acha que faz sentido isso que eu estou falando? Você acha que eu estou viajando? Você acha que todos esses dados que eu estou colocando aqui são fake news? Que é mentira? Que eu sou terraplanista? Que eu sou fascista? Que eu sou seja lá o que for? Se você, com todos esses dados que estão sendo colocados aí, não conseguir perceber a essência do que eu estou falando, com essa fundamentação, eu acredito que a gente não vai ter muito mais expectativas ou esperanças para que a gente possa construir um país melhor no futuro com base na educação. É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez, se puder, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Eu acho que essa ideia é importante para que cheguem mais pessoas, seus familiares, seus amigos. Aquela pessoa que não entende muito bem, quando fala que vai mexer em qualquer coisa da educação, ele acha que está cortando recursos, que é um absurdo, que o governo está querendo as pessoas mais burras e etc. Eu acho que isso pode ajudar para que ela compreenda um pouco melhor. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.